Abra sua Bíblia aí em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. No final nós vamos orar mais, amém? Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e encher até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai para o mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho para até agora. Passagem conhecida, né? Todo mundo conhece essa passagem. Aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez. Mas uma coisa que eu resolvi pesquisar foi sobre essas medidas aqui que diz metretas. Na minha tradução está metretas. Eu fui pesquisar e saber exatamente o que era. É uma medida antiga, que era usado pelos gregos. Cada metreta é equivalente a 30 a 40 litros. Então, esses vasos que Jesus mandou encher de água, presta atenção, cada um deles cabiam 2 ou 3 metretas, de 30 a 40 litros, cada metreta 2, então daria cada um 80 litros, por aí. E Jesus mandou encher esses jarros, né? Que eles estavam ali para as purificações, lavar os pés. Não era nada de especial essa água, esses vasos. Mas Jesus quis transformar exatamente aí. Aonde ninguém espera de onde vem a transformação, de onde ninguém espera coisa boa, foi onde Jesus tocou. Olha, essa água é para lavar os pés das pessoas. Jesus, não, pega dessa água, enche e leva lá. É desta água. Ou seja, é de coisas que ninguém dá valor, aonde tem a transformação suprema do Senhor. Amém? Isso é interessante. E outra coisa interessante que eu quero falar para vocês é que Jesus, fazendo as contas por alto, todos esses vasos, daria por volta de 500 litros de vinho. Ninguém tinha pensado nisso, né? O tanto de vinho que Jesus transformou. Por volta de 500 litros. A festa já estava acontecendo, já estava ocorrendo, todo mundo já tinha bebido, já tinha comido, porém, Jesus trouxe fartura, abundância. Irmão, a bênção de Deus para a sua vida é abundante, aleluia. Não tem medidas, não foi um jarro de vinho, não foi 1 litro de vinho, não foi um copinho de vinho para cada um. Não foi só mais um pouquinho e vamos embora, não. Foi abundante graça, abundante, o milagre foi abundante. 500 litros de vinho. Ninguém sentiu falta. E outra, você viu o que o cara falou aqui no final? O mestre Sala, ele disse, olha, todo mundo serve primeiro o bom vinho serve primeiro, depois todo mundo já bebeu bastante, já está todo mundo alegre, serve o vinho inferior, mas o dele já tinha acabado. Isso quer dizer que ele já tinha servido o vinho, o melhor vinho que ele já tinha servido, o vinho inferior e tudo mais. E o mestre Sala falou, mas o melhor de todos é esse, ou seja, o vinho que Jesus transformou era melhor do que o melhor vinho que o homem já tinha servido. Ou seja, é acima da sua expectativa o que Deus tem para a sua vida, aleluia? É acima do que você espera. Deus tem o melhor, ainda é melhor do que você pode esperar. Glória a Deus por isso.
Recebe essa palavra profética? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus transformou a água em vinho. Beleza. Todo mundo fala isso, já está acostumado com isso. Mas foi preciso o poder de Deus. Um poder extraordinário para que isso aconteça. Toda a transformação que Deus faz na sua vida, na minha vida, que você já viu, que você já testemunhou, que você está esperando acontecer, tudo é feito pelo poder de Deus. Pela autoridade que Jesus tem no universo. Ele mesmo disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus disse isso, toda a autoridade está em Jesus. Se você precisa de algo, então vai até aquele que tem toda a autoridade no universo, sobre todas as coisas. Porque às vezes é uma coisa impossível para a medicina, para o dinheiro, para você, mas Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre qualquer problema. Jesus tem autoridade sobre eles. Por isso devemos confiar que Ele tem poder para transformar. Aleluia? Transformar. Quando eu falo em transformação, eu não falo somente em transformação da sua vida espiritual, claro, vai transformar, mas transformar a sua vida financeira, a sua saúde. Eu estava orando para isso, Senhor, transforma minha saúde. Minha saúde não é a mesma, desde quando eu saí do hospital, naquela época. Mas eu tenho orado, tenho crido, tenho recebido bênçãos. Tenho melhorado, nunca piorado, graças a Deus. Aleluia. Amém? É milagre. Eu sei que eu já sou um milagre. Só de eu estar em pé e conversando já é milagre. Mas eu sempre peço, Senhor, é abundante a graça. É abundante. Não é pecado pedir, tá? Não é Tem gente que acha que é pecado pedir. Eu já vi pastor falando isso. Falando que não, você só fica pedindo. Acha que Deus é um supermercado. Irmão, o que não pode acontecer é você só pedir. Mas o filho, que obedece, que está na graça de Deus, que honra a Deus, que confia no Senhor, ele pode pedir e deve pedir. E a Bíblia diz que toda vez que você pede e recebe de Deus, isso glorifica a Deus. Então você glorifica a Deus recebendo as bênçãos. Quem quer receber bênção de Deus, o milagre, amém? E isso vai glorificar a Deus. Não é só para você, só para o seu benefício. Vai ter seu benefício. Mas isso glorifica a Deus. Por isso que eu sempre falo, testemunha. Não fica ocultando o que Deus faz na sua vida. Porque isso glorifica a Deus. A Bíblia ainda diz que ainda causa muitos glórias a Deus. Ou quer dizer, quando você testemunha as pessoas, glória a Deus. Isso, Deus recebe a glória que você libera para Ele. Então, recebeu de Deus, testemunha. Fala para o irmão. Fala na igreja. Põe nas redes sociais. Quantos aqui já viu um testemunho de uma pessoa que você não conhece, nunca viu na vida, aparecer um vídeo lá, aí você vê um testemunho e você está vendo o testemunho e dando glória a Deus? Quem já fez isso? Amém, viu? Dá muitos glória a Deus. Grava, filma, põe lá. Para que quem vê dê glória a Deus, a glória é dele. Amém? Não tenha medo de pedir a Deus. Porque Deus é bom. Vai glorificar a Deus. Aleluia. Tem uma coisa interessante, não tem nada a ver aqui, mas eu vou só dar uma pincelada para você entender. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, ele tinha morrido. Todo mundo conhece essa história. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro estava vivo. Depois, lá na frente, no livro, você vai ver que as pessoas que viam Lázaro vivo, criam em Jesus e davam glória a Deus. Lázaro passou a ser um milagre ambulante. Todo mundo que viu o cara que estava morto vivo, glorificava a Deus. Todo mundo que viu o cara que estava morto vivo, cria em Jesus. O seu milagre glorifica a Deus e faz as pessoas glorificar a Deus e crer em Jesus. Amém? Depois falaram que tentaram matar ele de novo por causa disso. Ou seja, o inimigo, presta atenção em mim, o inimigo vai tentar abafar seu milagre, tentar te impedir de receber o milagre, tentar impedir de crer. Por quê? Porque ele sabe que o seu milagre vai glorificar a Deus e as pessoas vão crer em Deus. Por isso é difícil também receber, mesmo que seja um favor de Deus. Aquilo glorifica a Deus. Assim como tentaram matar Lázaro de novo, vamos matar ele, está todo mundo crendo. Está todo mundo crendo em Jesus, está todo mundo glorificando Jesus, vamos matar esse cara. Depois você lê lá que você vai entender. Hoje vai ser rápido, em nome de Jesus.
3 princípios que eu percebi nessa passagem que nós lemos. Nós lemos aqui sobre Jesus transformando a água em vinho. A primeira dela é Jesus estava na festa, sim ou não? Aqui diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. Ou seja, Jesus estava na parada. Jesus tem que estar na sua vida. Vamos trazer para a sua vida, para a minha. Jesus tem que ser convidado, tem que estar com você. Quantas festas de casamento estava tendo nesse dia no mundo inteiro, nessa mesma hora? Será que era só essa? Era só essa festa? Será que era só foi essa vez que faltou vinho? Será que nunca tinha acontecido antes ou depois? Em outra ocasião, nunca aconteceu? Qual que foi a diferença? Jesus estava lá. Essa é a diferença. Todo mundo passa por isso, mas nem todo mundo tem Jesus. Aquele que tem Jesus vai passar diferente. Sim ou não? Lá no hospital, vou usar meu exemplo de novo. Estava no hospital, tinha muita gente doente. Mas eu tinha Cristo, eu tinha fé, eu tinha amigos, tinha pessoas orando. Era diferente o jeito que eu estava passando para outras pessoas que não tinham. É diferente, irmão. Não queira você estar no hospital à beira da morte sem Cristo. Não queira. Esteja com Jesus, que Ele esteja na sua festa. Que Jesus esteja convidado para estar na sua festa, na sua casa, na sua vida. Então Jesus estava lá. Por que Jesus se manifestou? Porque teve segundo princípio para entender. A necessidade. Jesus estava lá, enquanto estava tudo bem, Jesus estava lá. Mas quando teve uma necessidade, Jesus foi acionado. Jesus viu a necessidade. Então Jesus está na sua vida, está tudo bem, glória a Deus. Mas na necessidade, meu irmão, recorra a Ele. Ele vai fazer alguma coisa. Foi assim que a própria Maria falou. A própria Maria foi até Jesus. Maria, a mãe dele. Aqui está falando, a mãe de Jesus, nem falou o nome dela, mas é a mãe de Jesus, nós sabemos que é a Maria. Falou, acabou o vinho, ela foi até ele. Por que ela foi até ele? Porque ela sabia, de alguma maneira, que ele tinha poder e autoridade para fazer alguma coisa. Porque senão ela ia no noivo, ela ia no mestre-sala, ela ia ver a outra coisa. Mas como ela conhecia o próprio Cristo e sabia que ele tinha poder e autoridade para fazer alguma coisa, ela foi até ele relatar, acabou o vinho. Faz alguma coisa. Ele disse, olha, não é meu tempo ainda. Eu vou fazer, mas calma. Então, o segundo princípio é, quando tiver a necessidade, irmão. O primeiro é, Jesus na sua vida, convidado. Convida Jesus para entrar. Convida Jesus para a sua festa, para a sua vida. Para estar perto, próximo. Primeira coisa é ter Jesus na sua vida. A segunda é, na necessidade que vai aparecer, que parece, todo milagre precisa de uma circunstância. Um cenário onde precisa de um milagre, ou seja, uma necessidade. Aqui foi o vinho, mas seja lá o que for, que você não consegue. Recorra a Jesus. Se Ele está na sua vida, se Ele não estiver, peça para Ele entrar. Convide-o. Chega, acabou. Chega de andar sozinho. Chega de andar sem Deus. Chega de ser alheio às promessas de Deus Pai. Esse mundo já deu. Já deu para perceber que nesse mundo não há conquistas. Tudo se perde. Jesus falou. Tudo nesse mundo passa. Só não passa as minhas palavras. O meu reino é eterno. Nesse mundo não é. Não é eterno nada. Passa e passa rápido. Chega de viver sem Cristo. Chega de viver sem Deus. Chega de viver sem esse favor que Deus nos dá. Sem esse amor que Deus nos dá. Sem essa graça, a vida eterna, as promessas, tudo de Deus nós temos. Em Cristo nós temos tudo. Sem Cristo nós não temos nada. Ou é tudo ou nada. É assim no reino de Deus. Então existe aqui no segundo princípio uma necessidade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu quero que vocês respondam. Tem uma necessidade, sim ou não? Perdeu, acabou o vinho. Jesus, ninguém sabia exatamente o que ele ia fazer, só foi falar com ele. Outra coisa que nós devemos fazer. Não fique pensando o que Deus vai fazer, como é que Ele vai fazer. Somente creia que Ele tem poder para fazer. A maneira é dele, deixa com Ele.
Só chega até ele com os problemas e fala: Senhor, está assim, acabou o vinho, acabou, minha vida está ruim. Estou assim, estou assado, preciso disso, preciso daquilo. A maneira, como é que é? Deixa com Deus. Ele tem a maneira dele e vai te surpreender, aleluia. Assim como ele surpreendeu todos que buscaram ele. Teve um que ele cuspiu no chão, fez laminha e passou no olho. O outro, ele só deu uma palavra, nem triscou. Cada um de uma maneira. Teve um lá que esse aí é mais diferente. O homem era mudo, surdo. Jesus cuspiu na língua do cara. Quem já viu isso na Bíblia? Cada um de uma maneira. Que loucura, não importa. É Deus fazer. O jeito é dele. O que importa é que Jesus curou, libertou, transformou a água, que era para lavar o pé dos outros, em um vinho que ninguém nunca nem tinha experimentado. O mestre Sala, será que o mestre Sala tinha experiência com vinho, sim ou não? Será que ele conhecia muitos vinhos ou era novato? Era o primeiro dia dele ali. Ele falou: nunca vi um vinho desse. O melhor é esse. O melhor é o que Jesus te dá, aleluia. O melhor é o que está por vir de Deus. Glória a Deus. Maria foi falar com Jesus. Olha, acabou o vinho. Por que quando acontece alguma coisa você não vai falar com Jesus? Você liga primeiro para sua mãe, seu médico. Por que você liga primeiro, sei lá, vai na internet, chat GPT? Por que você não vai falar com Jesus? Por que você não vai falar com Jesus, meu irmão? Por que você não vem numa reunião para ouvir uma palavra? Primeira pessoa, Jesus. Glória a Deus. Terceira princípio aqui que tem nessa palavra. O primeiro foi: Jesus está convidado na festa, ou seja, Jesus estava lá. Quando não tem Jesus, você vai recorrer a quem? Não está aqui, não convidei ele, não tenho aliança, não tenho nada, não tenho fé. Segundo, a necessidade que vem. Todo mundo aqui crê que tem alguma necessidade. E por fim, o que Maria falou para os serviçais: olha, seja o que for que ele disser, faça. Não importa, tá vendo? Ela já quebrou essa limitação da mente. Olha, não importa o que seja, mesmo que seja estranho. É mais ou menos isso, né, Marcelo? Olha, não importa. Peraí, gente, não importa o que seja. Mesmo que seja uma coisa muito estranha, faz o que ele falar. O que Jesus disser, faça. Isso traz também para nós aqui, olha, segue a Jesus, ou seja, deixa Deus te guiar. Seja guiado por Deus. Siga a direção de Deus para a sua vida. Com certeza você vai viver uma vida de bênção. Ah, mas é estranho o que Deus está me pedindo. Faz! Faz, meu irmão. Todo mundo da Bíblia que seguiu a Deus, a princípio, quando você lê sabendo o que vai acontecer, né, já está escrito, até que você acha que não é tão estranho, mas imagina a pessoa vivendo aquilo naquele momento. É estranho, meu irmão. É difícil entender. Mas todos creram e foram. Deus está mandando falar para você: segue a direção de Deus na sua vida. Não importa, apenas faça o que Jesus te direcionar. É uma maneira. Foi assim que aconteceu, olha só. Jesus estava lá, teve uma necessidade e todos fizeram o que Jesus mandou. Resultado: milagre. Milagre. Quer viver milagre? Segue a direção de Deus. Segue a direção de Deus. Aleluia. Mesmo que pareça estranho. Uma direção que eu tenho para você é: venha as 4 semanas. Venha os 4 cultos. Não falte, não venha. Venha. Você vai ver. Você vai ver com seus olhos. Aleluia. Você vai entender o que é você crer e fazer a direção de Deus. Glória a Deus por isso. E para concluir, que eu já falei mais cedo, antes de entrar nesse assunto, foi que a bênção de Deus foi abundante. O vinho foi abundante, 500 litros. Nem eu sabia que era tanto. É muito vinho. É muita abundância. Do melhor. Não é porcaria. Não é Dolly. Refrigerante Dolly. Não é essas coisas. É coisa boa.
É bênção, meu irmão. É bênção. Todo aquele que crê, recebe. Não é errado, não é pecado você ser abençoado por Deus, não é. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Já orei com muita gente e vi Deus abençoando. Sabia? Eu mesmo não orava por bênçãos financeiras, essas coisas. Não orava para mim. Mas hoje eu entendo que eu devo orar mais sobre isso. Hoje eu entendi melhor. Não é questão de ficar rico, ser soberbo, nada disso, irmão. Nada disso. Quanto mais você tem, mais será cobrado. Isso é uma realidade. Não é só unção, não. Jesus falou de unção, Jesus falou dos dons, né? Que quem muito tem, muito será cobrado. É tudo. Você recebeu mais dinheiro? Aquilo você vai prestar conta diante de Deus. Recebeu muita unção, muitos dons, vai ser prestado conta diante de Deus. O que você fez com os dons que Deus te deu? Lembrando que a nossa vida é para a glória de Deus e edificação do seu reino. Só isso. Eu edifiquei o meu império. Rodou. Eu edifiquei a minha imagem. Eu sou demais no mundo. Rodou. Eu juntei dinheiro e juntei muitos carros e não sei o quê. Rodou. Leia a Bíblia, você vai entender. O dinheiro está recebendo muito? É para edificação do reino. Edificação e ajudar as pessoas. Jesus falou naquela passagem, olha, no último dia vou separar o bode das ovelhas. Quem lembra disso? O bode vai ficar à esquerda. Lembra disso, hein? Esquerda. Os bodes vão ficar à esquerda. Por que eles vão ficar na esquerda? Porque vão para o inferno. Por quê? Ele fala lá. Porque eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive frio, não me vestiram. Eu estava doente, não me visitaram, não me ajudaram. E as ovelhas? As ovelhas vão para o meu pai. Por quê? Eu tive fome, me alimentaram. Eu tive frio, me deram de vestir, me ajudaram. Me visitaram na prisão, me ajudaram. É isso a diferença. Então, se você recebe muitos recursos, a Bíblia diz, aquele que tem o recurso desse mundo, está na palavra. Quem tem o recurso desse mundo e não ajuda o seu irmão, está pecando. Vai ser cobrado, vai ser falado. É dinheiro, é unção. Eu recebi dons. Muitas pessoas aqui eu falo isso toda quarta-feira. Tem gente que eu sei que tem dom e está guardado, não está usando. Dom espiritual. Deus vai cobrar de você. Era para você estar orando, curando pessoas. Era para você estar orando, intercedendo por vidas. Impondo as mãos e libertando. Guardou o dom. No último dia ele vai falar, cadê? Eu guardei, fiquei com medo, não sei o quê. O que está escrito lá? O que Jesus falou? Servo mau. Eu tive compaixão de você e você não teve compaixão de ninguém. Não ajudou ninguém, não orou por ninguém. Não é só o dinheiro, irmão. É tudo que Deus nos dá. É tudo. Nós vamos prestar conta. E tudo é para o irmão, é para o próximo. É para honrar a Deus, é para a edificação da igreja. Para a volta dele. Amém? Glória a Deus. Então, para terminar. Deus tem poder e autoridade para transformar. Amém? Precisamos apenas convidar o Senhor Jesus. Ou pelo menos confiar nele. Para que ele esteja na sua festa, na sua vida. E na necessidade, buscar nele. É dele que vem a sua ajuda. É dele que vem o seu socorro. Sim ou não? Sim ou não? Amém? Quer milagre? Confia. E por fim, fazer tudo que Jesus mandar. Seguir a direção de Deus na sua vida. A palavra de Deus é a direção de Deus para a sua vida. Não estou falando só dessa campanha, não. Estou falando da palavra de Deus na sua vida. Seguir o que Deus quer para você. Deus quer que você seja salvo, que você seja filho. Que você ame, que você perdoe. Que você ame o seu próximo. Perdoe aquele que te ofende. Ore pelos que te perseguem. É isso que Jesus ensinou. Perdão. Paciência. Amor. Servir. Não ser servido, mas servir o próximo. Com tudo o que Deus te deu. Não só com o seu dinheiro, não. Com seus dons espirituais e naturais. Para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?